Há 2000 anos, o Messias de Nazaré. Naquela noite, a súplica da filha moribunda ecoava no coração de Públio como um trovão. O orgulho de Roma, a lógica do direito, a fibra do senador, tudo se verga diante da frágil voz de Flávia. Ao lado do leito, ele encontrou o olhar ansioso de Lívia, um espelho de sua própria angústia. Irei, disse ele com a voz grave, mas que os deuses saibam que o faço apenas para que não se diga que neguei a última esperança à minha filha. Irei ao crepúsculo sozinho, para que minha dignidade não seja ultrajada aos olhos da plebe. A caminhada até as margens do lago foi uma batalha silenciosa travada em sua alma. Cada passo na poeira do caminho era um argumento contra si mesmo. Eu, Públio Lentulus, buscando um curandeiro judeu, um profeta dos pescadores? A ideia era um fel. Mas a imagem do rosto febril de Flávia, a lembrança de seu sussurro desesperado, era uma força que o impelia para a frente, vencendo a resistência do seu orgulho ferido. O ar da noite, perfumado e sereno, parecia zombar da tempestade em seu peito. Ele encontrou um banco de pedra isolado, sob a sombra de velhas oliveiras, e sentou-se, sentindo-se um tolo. O que esperava ele? Um encontro marcado com um fantasma? A lua cheia começava a pratear as águas mansas do lago quando ele sentiu uma presença. Erguendo os olhos, viu um homem de pé, a poucos passos de distância. Seus cabelos eram longos, seus olhos de uma compaixão profunda, e de toda a sua figura emanava uma autoridade serena e irresistível. Públio reconheceu-o sem nunca o ter visto, e uma força invencível o fez ajoelhar-se na relva úmida. O nazareno aproximou-se e, antes que Públio pudesse articular uma palavra, sua voz soou, não numa língua estranha, mas como um eco dentro da própria alma do senador. Senador, por que me procuras? Disse ele com uma doçura que era também um poder. Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade. Públio, atônito, pensava na filha, mas as palavras não lhe vinham. O profeta, como se lesse seus pensamentos mais secretos, continuou. Sim. Não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa, é sim, a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso, prosseguiu o mestre, seu olhar parecendo perscrutar eras. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora, ou daqui a alguns milênios. Não desprezes o chamamento da verdade, quando soar a hora do testemunho e das renúncias santificadoras, pois a vida é um jogo de circunstâncias que todo espírito deve entrosar para o bem, no mecanismo do seu destino. Agora, volta ao lar, concluiu Jesus com brandura. Se a fé instituiu na tua casa o que consideras a alegria com o restabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo de deveres para o teu coração, diante de nosso Pai Todo-Poderoso. Públio ergueu os olhos e viu o profeta em prece, o rosto transfigurado por uma luz suave. Um torpor tomou conta de seus sentidos, e num instante ele estava só, sob o céu estrelado, o som das águas a única testemunha do que acontecera. O caminho de volta foi uma tortura de pensamentos conflitantes. Teria sido um sonho? A obra de um feiticeiro? Seu orgulho romano lutava para negar a realidade daquela experiência avassaladora. Entrou em casa em silêncio, o coração pesado, e dirigiu-se ao quarto da filha. A cena que o recebeu paralisou-o na porta. Flávia estava sentada no leito, o rosto mais claro, conversando animadamente com Lívia, cujos olhos brilhavam de uma alegria que ele não via há anos. Públio, foi o profeta, exclamou Lívia correndo ao seu encontro. Nossa filha está curada. Ana, que estava no quarto, acrescentou com fervor. Louvemos o Filho de Deus que ouviu nossas preces. A menção da fé de sua mulher, ecoando as palavras de Jesus, foi como sal na ferida do orgulho de Públio. Com uma frieza cortante ele respondeu. Coíbe-te destes arrebatamentos, Lívia.
Não vejo nada de extraordinário. É apenas uma reação natural do organismo ao clima e aos nossos cuidados. Lívia olhou para ele, incrédula. Mas Públio é um milagre, ele a ignorou, e voltou-se para a serva com arrogância. Quanto a ti, Ana, acredito já cumprida a missão que te fazia demorar neste quarto. A menina não necessita mais da tua permanência. A repreensão era uma bofetada. Lívia interveio. Como pode ser tão áspero com quem nos tem sido tão dedicada? Mas Públio estava irredutível. Tuas infantilidades obrigam-me a fazê-lo. Onde colocas as tradições de nossas divindades familiares, se te entregas à superstição de um mago de Nazaré? Apesar da dor, Lívia manteve a serenidade. Tenho plena convicção de que o mestre de Nazaré curou nossa filha. No instante de sua melhora, viu o leito saturado de uma luz diferente. Públio zombou. Estás contagiada das alucinações deste povo de fanáticos. Vendo, porém, a firmeza nos olhos da esposa, ele cedeu em parte. Está bem, Ana poderá continuar a servir-te. Mas não admito que se atribua a este homem o restabelecimento de Flávia. E que isto nos sirva de lição para apressarmos nosso regresso a Roma. Naquela noite, o sono de Públio foi assaltado por um sonho terrível e familiar. Viu-se novamente no tribunal celestial, diante dos mesmos juízes venerandos. A voz da autoridade central soou, não como uma sentença de renascimento, mas como uma repreensão. Públio Lentulus, por que desprezaste o minuto glorioso? Estiveste entre dois caminhos, o do servo de Jesus e o do servo do mundo. Escolheste o segundo, no qual não existe amor bastante para lavar toda a iniquidade. Prepara-te, pois, para trilhá-lo com destemor, porque preferiste a via amarga das provações mais ríspidas. Os dias seguintes confirmaram a melhora de Flávia. A alegria, embora contida pela atitude sombria de Públio, voltava a habitar a casa. Numa manhã radiosa, a monotonia foi quebrada pela chegada de um cavaleiro. Era Quirilius, um liberto de confiança de Flamínio Severus, que chegava de Roma. A surpresa foi imensa e feliz. O mensageiro trazia cartas, notícias, presentes de Calpurnia, e uma considerável remessa de dinheiro, reforçando os planos e a alegria de um breve retorno. Públio passou o dia imerso na correspondência. A Flamínio escreveu longamente relatando com entusiasmo a milagrosa recuperação de Flávia, que ele atribuiu ao clima adorável da Galiléia. Numa carta em separado destinada a ser lida no Senado, fez um relato frio e político sobre a figura de Jesus, descrevendo-o como um pregador popular de notável magnetismo, mas cujas doutrinas de humildade são incompatíveis com a grandeza do império. Em ambas, anunciava o regresso da família a Roma dentro de um mês. Ao cair da noite, a família reunia-se no triclínio, relendo as palavras dos amigos distantes e tecendo planos para a volta. A atmosfera era de esperança renovada. Inesperadamente, Sulpício Tarquínios foi anunciado acompanhado por um mensageiro de Pilatos. Públio recebeu-os no gabinete. O emissário foi direto. Ilustríssimo senhor governador da Judéia, participa-vos haver chegado à sua residência dos arredores de Nazaré, onde espero o grato prazer de vossas ordens e notícias. A alegria de Públio se desfez como fumaça. A sombra de Pilatos voltava a pairar sobre sua casa.